Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje converso com Marco Teles, do Europe Direct Madeira. Muito boa tarde, Marco Teles. Olá, boa tarde, Marta. Vamos voltar à questão da situação da Ucrânia numa altura em que decorrem negociações com alguns progressos, podemos dizê-lo? Ou não sabemos? Pois, eu se calhar apostava infelizmente no não sabemos, também com toda a desinformação que existe à volta do processo. Mas de facto seria bom que tivéssemos outras notícias esta semana, apesar de facto, como a Marta referiu, ter havido alguma tentativa de negociações e de criar aqui um estatuto de neutralidade para a Ucrânia. A verdade é que durante toda a semana todos nós temos assistido a sucessivos bombardeamentos, inclusivamente com alvos civis, o que torna toda esta situação ainda mais intolerante e, portanto, não parece haver assim grandes progressos. Entretanto, o presidente da Ucrânia continua-se a desdobrar em um conjunto de esforços, sensibilizando a comunidade internacional. E neste caso teve já a possibilidade de falar no decorrer desta semana com a Câmara dos Comuns do Reino Unido, teve também uma comunicação no Congresso norte-americano e esta quinta-feira teve também uma ligação, portanto, via internet, ao Parlamento alemão, onde também criticou a falta de apoio e por parte do Senado, do Congresso norte-americano, veio aquelas afirmações fortes do presidente Biden, considerando que era um criminoso de guerra, o presidente Putin. russo, e o causou algum incómodo no Kremlin, mas É o que é. É o que é. Zelensky continua a pedir medidas. A verdade é que algumas medidas têm sido tomadas, nomeadamente pelos países da União Europeia, no seu global, pela União Europeia. Se serão ou não eficazes, sim, não sabemos. Ainda esta semana foi aprovado novamente um acordo, foi alcançado um acordo por parte do Conselho, no sentido de adotar um quarto pacote de medidas restritivas. Portanto, estamos a falar, obviamente, das tais sanções económicas. São pacotes de medidas que têm surgido aos poucos, não era possível, obviamente, aparecer todas estas medidas num só pacote e obviamente que elas vão surtindo efeito, é algo que demora o seu tempo, mas vão surtindo. Neste novo pacote de medidas, só a título de exemplo, está, por exemplo, a proibição total de qualquer transação com empresas estatais russas, sobretudo naqueles setores ligados ao complexo militar e industrial do Kremlin. Temos também proibição de novos investimentos no setor da energia russa. Temos questões que podem até aparentemente serem simples, mas têm impacto, que é a proibição da União Europeia exportar produtos de luxo. Estamos a falar de automóveis de topo de gama, de joalharia, que interessa a uma elite russa que está habituada a ter acesso a este tipo de produto europeu com origem na Europa e que deixa de ter assim essa possibilidade. Enfim, um conjunto de medidas e também outras muito importantes, nomeadamente na questão da desinformação, que sabemos que é uma arma cada vez mais utilizada e que tem sido fortemente utilizada pelos russos, aliás, não apenas neste conflito com a Ucrânia, é algo que já é uma tendência que já vem de trás há algum tempo, mas este pacote de medidas que a União Europeia já tinha tomado a 27 de fevereiro, se agora reforçado, nomeadamente com a suspensão da distribuição dos canais de desinformação, que são, na verdade, canais de desinformação e propriedade do Estado russo, nomeadamente o Russia Today e o Sputnik, que passam a ser proibidos, digamos, em toda a União Europeia. Uma questão também de liberdade de informação, há quem evoque essa questão. Pois o equilíbrio é difícil. É difícil aqui encontrar esse equilíbrio. Aliás, esta manhã teve lugar uma iniciativa nossa do Europe Direct em parceria com os Açores, com os nossos colegas dos Açores, o Centro de Informação Europa Criativa, que tinha a ver exatamente com novos programas de possibilidade até de financiamento na área da comunicação social, porque é algo que já se fala há algum tempo, no sentido de assegurar a tal independência e o rigor que é de facto preciso, que é preciso haver na comunicação social. E portanto, este equilíbrio de facto é difícil de se alcançar, mas é mesmo necessário, não é? Resumindo então, passa muito por esse combate à desinformação,
pelas sanções económicas e pouco mais a fazer, não é? E passa também por algo que me parece bastante importante, que é uma posição unânime por parte dos Estados da União Europeia. Eu creio que isto nunca se notou em situação alguma, não é? Portanto, eu diria que a União Europeia nunca esteve tão unida numa declaração, numa tomada de posição em relação ao que quer que seja. Mesmo nesta questão do apoio e que tem havido, isso é indesmentível, o apoio aos refugiados ucranianos. Toda a União Europeia tem estado unida neste aspecto, algo que, por exemplo, não se viu nem de longe nem de perto em 2015, quando tivemos a crise dos refugiados. Portanto, neste momento a União Europeia fala e atua a uma só voz, e isso também é uma forma muito importante de causar pressão sobre esta situação e sobre, em particular, sobre a Rússia. De resto, temos que estar cada vez mais atentos ao mundo virtual e à guerra cibernética que vai acontecendo. Eu creio que sim. Eu estou, não sendo eu nem de longe nem de perto nenhum perito em estratégia militar, não sou especialista em nada nessa matéria, mas confesso que se bem que os russos também estejam muito bem preparados ao nível de cyberataques e cyberdefesa, as duas coisas estão relacionadas, mas de facto isso é algo que pode pesar bastante. Hoje as guerras não acontecem apenas no terreno. Com tanques, aviões e bombardeamentos, não se passa apenas no campo físico, mas passa-se também no mundo virtual. E pode-se causar muitos danos para essa via, e, portanto, esse é um aspecto que é preciso acompanhar com atenção. E, por outro lado, que será, a meu ver, se calhar seria porventura a solução para todo o conflito, que tem a ver com a própria tomada de posição do povo russo, que não se identifica de modo nenhum com esta ação da Rússia. E, portanto, é sempre de elogiar, já tinha dito isto há 15 dias atrás, é notável a coragem que muitos russos têm de vir para a rua e expor o seu ponto de vista, de se manifestar. Ainda esta semana aconteceu em direto uma jornalista num canal de televisão, com as consequências que sabemos, não é? Previsíveis, mas que corajosamente colocou um cartaz fazendo um apelo do não à guerra. Portanto, essa tomada de posição dentro do próprio país, que é muito difícil, será fundamental para eventualmente isolar o presidente russo e o Kremlin. É uma situação que vamos com certeza continuar a acompanhar, da guerra na Ucrânia. Falamos da conferência sobre o futuro da Europa. Ela continua dando uma oportunidade aos europeus, aos cidadãos, de tomarem posições, de influenciarem a política da União Europeia. Exato. Portanto, esta estratégia da conferência, falamos de um ano inteiro de eventos a nível europeu, onde se procura dar a voz aos europeus, contrariando aquela ideia clássica de que a sua voz não tem peso no destino da Europa. Aliás, é curioso, quando se analisa a estatística, é daqueles aspectos menos conseguidos da estatística, em que, de facto, metade dos europeus consideram que a sua voz, de facto, não tem peso na União Europeia. Reconhecem que tem importância no ato eleitoral, no momento da eleição do Parlamento Europeu, mas depois não tem realmente qualquer impacto nas ações e nas estratégias que depois as instituições tomam. E, de facto, a ideia da conferência é reunir um conjunto de eventos onde, mais do que estar a ouvir alguém que fala sobre um determinado tema, o que se quer é que as pessoas estejam numa sala e que possam participar, possam dar a sua opinião, possam dar o seu contributo também, como já aqui falamos, através de uma plataforma digital que existe para o efeito, chamada precisamente Conferência sobre o Futuro da Europa, onde as pessoas podem participar. E isto para dizer o quê? Que esta semana aconteceu, curiosamente, um evento ontem em Aveiro associado à inovação e ao empreendedorismo na Europa Digital, e no próximo dia 25, portanto de hoje a 8, teremos aqui no Museu Casa da Luz a nossa Conferência sobre o Futuro da Europa. Portanto, é uma iniciativa do Parlamento Europeu, do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, que tem aqui a colaboração do Europe Direct, que tem como tema, ou melhor, um conjunto de temas bastante alargado: turismo, educação, cultura, juventude e desporto, e que terá lugar no Museu Casa da Luz a partir das 10, entre as 10 e o meio-dia, portanto, do próximo dia 25. Com entrada livre para quem quiser assistir, obviamente participar. A entrada é livre, apenas requer uma inscrição eletrónica obrigatória, mas que facilmente se encontra, por exemplo, nas redes sociais,
passo a publicidade, mas no Facebook, por exemplo, do Europe Direct Madeira, ou mesmo no site do Parlamento Europeu ou do Europe Direct, irá encontrar essa informação. E, portanto, já agora referindo quem são, no fundo, também os intervenientes desta conferência, vamos ter em representação do Presidente do Governo o Secretário Regional do Turismo, vamos ter as 2 eurodeputadas madeirenses, a doutora Sara Cerdas, a doutora Cláudia Monteiro de Aguiar, vamos ter a Secretária de Estado do Turismo também presente, Rita Marques, presente neste evento, teremos um deputado em representação da Assembleia da República, um deputado daqui da região, Sérgio Marcos, e ainda o presidente da direção do Conselho Nacional de Juventude, Rui Oliveira. Portanto, são 6 protagonistas que dão um mote para esta conferência, mas onde verdadeiramente, me permite a expressão, as estrelas será o público, uma vez que se quer realmente esta participação e esta intervenção direta do público neste debate. Porque pede-se ao público que participe, que coloque questões, que faça intervenções. Exatamente. E depois confrontadas naturalmente com quem é orador nesta conferência. No âmbito das conferências sobre o futuro da Europa, quando é que se esperam resultados, relatórios finais, conclusões? O relatório final, no âmbito desta estratégia da conferência, tem havido, ou estava previsto, um conjunto de sessões plenárias, comitês de cidadãos que depois avaliavam, no fundo também, e debatiam um conjunto de temas específicos, e este relatório final estará previsto para a primavera de 2022. Portanto, será um relatório que é elaborado pelo Conselho Executivo com base nas propostas que foram aprovadas pelo plenário da Conferência, e depois esse relatório será submetido ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à Comissão para que lhe possam dar seguimento, porque o grande desafio, de facto, desta conferência sobre o futuro da Europa foi ou será o de reunir opiniões dos cidadãos, mas que tenham depois um efeito prático. Portanto, não se quer de modo algum que as pessoas estejam apenas a contribuir a dar sugestões que depois ficam na gaveta, passa a expressão, num dossiê fechado. Portanto, a ideia é que realmente surjam dali ideias úteis que possam moldar o futuro da Europa e que possam contrariar então esta ideia de que a nossa voz não conta na Europa. Não, é exatamente ao contrário. Marco Teles, comemorou-se esta semana o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, foi a 15 de março. De que forma é que a União Europeia assinalou esta data? Houve diversos eventos e tinha aqui apenas uma sugestão, não tanto no sentido de falar daquilo que se fez, porque obviamente há muito a ser feito em defesa do consumidor por parte da União Europeia, mas parece-me aqui uma sugestão de uma iniciativa muito interessante que tem a ver com os cursos feitos online, os chamados MOOC ou MOOC, os Massive Open Online Courses, portanto cursos abertos e que são acessíveis a qualquer interessado, produzidos por entidades reconhecidas e que são relevantes na sociedade e que neste caso é desenvolvida pela plataforma Now. Portanto, a Now é um projeto online que está na responsabilidade da Fundação para a Ciência e para a Tecnologia e, portanto, estes cursos as pessoas podem encontrar nesta plataforma da Now, portanto, www.now.edu.pt, e eles estão a retomar, no fundo, um curso que havia sido lançado em 2020, um curso em e-learning, portanto, um curso à distância, por via digital, relacionado com o consumidor ciberseguro, ou seja, um conjunto de informações que nos permitem, enquanto consumidores, estarmos um bocadinho, permitem-me a expressão, de pé atrás e melhor preparados para enfrentar os problemas que muitas das vezes se colocam relacionados com as questões do consumo. E uma vez que houve recentemente também muitas alterações, quer a nível europeu, quer a nível nacional, em matéria de legislação, nomeadamente de proteção, de defesa e direitos do consumidor, este curso foi ligeiramente remodelado e, portanto, está neste momento disponível nesta plataforma de forma gratuita e, portanto, o convite é gratuito. Quem quiser estar melhor preparado, a conhecer melhor os seus direitos enquanto consumidor, que possa frequentar este curso online, que é totalmente gratuito, que se pode fazer de acordo com a nossa disponibilidade de agenda horária, pode-se fazer de forma gradual e, desta forma, estarmos também melhor preparados. www.now.edu.pt curso/consumidor-ciberseguro. Sim, aliás, a plataforma é muito rica em cursos online, em diferentes áreas. É consultar então a Now. É consultar a base da plataforma e depois encontrará o curso. A Comissão lançou no início do 8º Fórum da Coesão a plataforma Coesio.
Exatamente. Foi de facto lançada aqui uma plataforma extremamente interessante, Cohesio. É uma plataforma pública, online, ou em linha, se quiserem, que reúne no fundo toda a informação sobre 1,5 milhões de projetos nos 27 Estados-membros. Portanto, são projetos financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, conhecido como o FEDER, pelo Fundo de Coesão e também pelo Fundo Social Europeu. Portanto, é uma plataforma que qualquer um pode consultar? É uma plataforma aberta ao público que qualquer pessoa, de facto, pode consultar. Aliás, esta é a primeira vez que é criada e disponibilizada uma plataforma em todas as línguas da União Europeia, com esta abrangência, E, aliás, sobre esta matéria, o que, aliás, permita-me só aqui dizer, é uma plataforma, isto pode parecer uma coisa, bom, mas isso é tão evidente, fazer uma plataforma onde toda a gente aceda e onde tem lá os projetos todos. Não é assim tão fácil, na medida em que estes projetos de coesão são geridos por autoridades nacionais e autoridades também regionais, de acordo com o programa que estamos a falar. E, portanto, isto implica uma gestão de todas estas autoridades de gestão dos programas, dos diferentes programas existentes financiados, e, portanto, a articulação de toda esta informação, de facto, é complexa, não é um processo que se faça de um dia para o outro. Portanto, é realmente complexo. E, mas aliás, torna mais claro, digamos, a gestão dos fundos? Torna tudo muito mais claro. Aliás, a comissária portuguesa, a comissária da Coesão e Reforma, Elisa Ferreira, dizia mesmo que, graças à plataforma, a política de coesão torna-se mais aberta, mais transparente e citando aquilo que ela também referia sobre a plataforma, os projetos financiados pela política de coesão não têm segredos. Este é um aspecto que me parece bastante importante, porque é algo que não só a Comissão está de facto interessada em apostar nessa transparência destes projetos e deste financiamento, como também é simultaneamente cada vez mais uma exigência dos cidadãos. As pessoas querem de facto saber onde é que o dinheiro é investido, como é que é investido, como é que é aplicado. Se há boas práticas por detrás dessa aplicação. Se há boas práticas, aliás, isso também é algo que possibilita nós vermos o que é que acontece até noutros Estados-membros. Podemos tirar também, eventualmente, daí ideias das tais boas práticas que a Marta referia. E, portanto, nesta plataforma nós vamos encontrar, no fundo, dados normalizados de 1,5 milhões de projetos do período 2014 a 2020, há de continuar para o novo quadro comunitário. Isto corresponde a qualquer coisa como 500 mil beneficiários de projetos e também mais de 300 programas operacionais dos 27 Estados-membros. Portanto, é muita informação, mas que vem exatamente ao encontro daquilo que se quer, que é uma maior transparência na aplicação dos fundos comunitários, porque não há, de facto, como referiu a Comissária Europeia, não há nada que esconder, os processos são transparentes. E se nós pudermos proporcionar aos cidadãos interessados a possibilidade de consultar de forma acessível essa informação, tanto melhor. Marco Teles, ficamos por aqui na nossa conversa. Voltamos em breve. Voltamos numa outra oportunidade e até lá, bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigado.